Fluminense agora, porque o Flu vai até a ressacada enfrentar o Lanterna, o Avaí, pela 9ª rodada do Brasileirão. Sem vencer há 4 rodadas, a pressão pelos 3 pontinhos na Laranjeiras é gigante. Eles têm pressa. A reação precisa começar logo para não ficar longe do G6, aquele grupo de classificação para a Comebol Libertadores Bridgestone. 1 ponto separa o tricolor, mas outros ainda pesam. São 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e alguns duros golpes no jovem time do Fluminense. O principal deles, a ausência de Sornosa machucado. Mas ao invés do lamento, entra em campo o otimismo. Está no caminho certo, claro que a vitória é importante, mas ela vai vir, vai voltar para a gente, e no entanto que amanhã a gente tem essa oportunidade, onde a gente vai em busca dessa vitória, reencontrar ela. Perder ponto com gol no fim tem virado uma rotina no Fluminense. Foi assim contra o Vasco, quando o Nenê, aos 47 do segundo tempo, fez o gol da virada e tirou 1 ponto quase certo. E o gol do Trauco, aos 49, quando 3 pontos pareciam certos. Somente com esses jogos, o tricolor pularia do 10º lugar para o 3º. Diante disso aí, acho que são coisas que acontecem, né, em 90 minutos, que a gente tem uma atenção, mas que a gente tenta neutralizá-lo, mas às vezes acontece, no entanto do Vasco, um gol no final, onde a gente está bem postado, bem posicionado, e acaba acontecendo como no Flamengo, na ajuda de um morrinho, acabou atrapalhando, né? Então, a gente acha que não pode baixar a cabeça, como eu disse, a gente está no caminho certo, né, diante de todas as adversidades que estão acontecendo para a gente, mas a gente está com a cabeça erguida, sabe da qualidade, da capacidade que a gente tem para cada jogo a gente buscar a vitória. A janela abre e o mercado europeu está de olho em joias tricolores, como Wendel, Richarlison e Gustavo Scarpa. Na hora da decisão, vale até mesmo um papo com quem já passou pela Europa. Aqui, eu acho que são jovens, mas de cabeça boa, né? Fácil de trabalhar e de lidar, né? Então, pessoas do bem, sabem escutar, a gente conversa, claro, e às vezes pergunta algumas coisas, mas eles estão, né, passando o que a gente vê, o que a gente sente, cabeça totalmente voltada para o Fluminense, indiferente de situação, se tem ou não tem proposta. Acho que isso, a cabeça deles está focada, está voltada só para o Fluminense. Para não correr riscos, afiar a pontaria vira uma arma no Campeonato Brasileiro. Neste quesito, Richarlison e Gustavo Scarpa mostram que estão com o pé bem calibrado. Tá aí, o Fluminense tem pela frente o Avaí. E eu quero saber a sua opinião aí, o Fábio Azevedo, você que está acompanhando o Fluminense de perto, que vem pela frente nesse confronto. Então, ontem eu estive lá no Fluminense, chamou a atenção essas imagens finais, essas cobranças de Richarlison e Gustavo Scarpa. Claro que falta, é um detalhe que pode decidir uma partida, mas o Fluminense vem pecando na reta final dos jogos, né? Eu peguei 2 exemplos aí e a gente colocou no VT. O jogo com o Vasco levou um gol aos 47 do segundo tempo, quando o empate ali era 1 ponto na conta, passou a não ter nada, 3-2. E contra o Flamengo, um gol no final, claro, teve um montinho artilheiro, mas foi um gol no final aos 49, que tirou aí 2 pontos, ou seja... com dificuldade de segurar o resultado. E aí o Fluminense subiria na tabela. O Fluminense hoje está na 10ª posição, claro, com todas as dificuldades, com um time de garotos, com jogadores que se machucaram, mas mesmo assim o Fluminense poderia estar mais acima. A defesa, por exemplo, é um extremo desse Fluminense. O Henrique ontem foi entrevistado. Ter hoje a pior defesa com o Atlético Goianiense não condiz com o Fluminense. Você falou que o Fluminense tem um extremo aí, né? Vamos colocar na tela então, Sormani? Aqui não é que nem um rádio que você chega e pensa não. Tem que andar, dar aquela esticada na coluna, dar uma circulada, né? Não fica paradinho, não. O Fluminense é o time de guerreiros e o time de extremos. E a gente vai colocar isso aqui em números, justamente o que o Fábio Azevedo falou pra gente. No ano já são 38 jogos, nós temos 70 gols marcados no ano, o melhor ataque entre os times da Série A. Só que se você pensar nos gols sofridos, já são 50. É na temporada toda, isso. Na temporada inteira, no ano inteiro, já são 50 coisa, gols. É a pior defesa entre os times da Série A.
Os jogos com o tricolor carioca tem que ter coração para aguentar, porque a média é de quase 4 gols por jogo. É exatamente isso que o Fábio estava colocando pra gente. Os extremos do Fluminense. É muita coisa. E para um time que almeja pelo menos ficar no G6, né, do Campeonato Brasileiro, voltar na Comebol Libertadores Bridgestone no ano que vem, esses números não levam você a ficar naquele pelotão da frente. Agora, o Abel precisa de reforços. Para reforçar, precisa de dinheiro. Para ter dinheiro, tem que vender. É uma conta que o Fluminense tem que fazer, porque hoje o clube não tem nas suas finanças, nos seus cofres, muito dinheiro. E o Wendel é a bola da vez. Pergunta Fábio Sormani. Qual é a aposta do Avaí para esse confronto contra o Fluminense? Fator casa? De olho na tela, fator casa exatamente, e fator casa e fator cariocas. O Avaí aposta na freguesia dos cariocas jogando lá na ressacada. Já são 8 jogos sem perder, o retrospecto é de 6 vitórias e 2 empates, um bom retrospecto, já está há 5 anos e 10 meses um período de invencibilidade. A última derrota foi contra o Vasco, 2-0 para o Cruz Maltino lá atrás, em 2011. É um bom número, né? Um bom retrospecto, sem dúvida alguma. Mas quem joga contra o Avaí hoje no campeonato, com todo respeito ao Avaí, aos seus torcedores, ao Guga, né? Que é o torcedor do Avaí. Símbolo, né? É símbolo, torcedor símbolo do Avaí. Não dá pra pensar em ceder pontos pro Avaí, gente. Eu concordo, mas você lembra que o Vasco fez jogando em casa em São Januário? Foi difícil, foi só 1-0. E foi 1-0. Você tem razão, foi difícil. Mas a gente não sente no Avaí um time consistente a ponto de botar medo no Fluminense. Ok, o Fluminense tem problemas. Tem. Aliás, o Richarlison, segundo o Benja, no meio do ano ele deve ser negociado com a Roma. O Fluminense precisa desesperadamente de dinheiro. Deve, inclusive, 6 milhões de reais para o empresário dele, que é o sobrenome italiano, meu Deus do céu, esqueci o sobrenome dele. Daqui a pouco a produção daqui a pouco eu lembro. Mas enfim, deve 6 milhões para o empresário dele e tem que negociar para poder pagar o empresário. E o que me chamou a atenção também no jogo contra o Flamengo no domingo, Lívia, Fabinho e amigos que nos acompanham nesse momento, foi o seguinte: o jogo era mando do Fluminense. Sim. Tinha lá uma faixinha de torcedor do Fluminense. O resto era só Flamengo. E eu tuitei para um amigo meu, mandei um WhatsApp para um amigo meu que é tricolor. Vocês conhecem ele. É aquele nosso amigo tricolor. Falei, gente, que vergonha, olha só uma faixinha. E era meia divisão de ingresso. É bom meia. Isso. Aí ele respondeu pra mim o seguinte: mas do jeito que tá, é até demais. Como assim até demais? Como assim do jeito que tá? O Fluminense, gente, é o time que tá enfrentando dificuldades, tá com uma molecada boa de bola, dá gosto de ver o Fluminense jogar. O Abel tá arrumando esse time aos poucos. Gente, olha, o Fluminense, reclamar do Scarpa, eu acho uma maldade. Reclamar do Wendel é uma maldade. Reclamar de quem quer que seja lá, dos meninos lá, do Marco Júnior, do Wellington Silva, do Richarlison também. Olha, eu, por exemplo, quando o Fluminense está jogando, eu paro para ver. Sormani, tem um detalhe, vale a pena lembrar que naqueles 2 confrontos contra o Grêmio, a torcida ajudou o time. O Abel elogiou, olha, a torcida não vaiou. Nós ressaltamos isso aqui ao longo da nossa programação inteira. O Fluminense ficou com um a menos e a torcida empurrou. E agora que o time continua, né, nessa sequência, precisa da torcida, a torcida parece que está deixando de lado. Então, a torcida tem que ajudar nesse momento, né, Fábio? Porque, caramba, volto a dizer, com o time com essa molecada, o Santos 2002 foi campeão brasileiro assim, desse jeito. É diferente o campeonato, é pontos corridos. A gente sabe que aquele campeonato de 2002 que o Santos ganhou era um campeonato de classificação, aí chegou o mata-mata, o time cresceu, ganhou o torneio. Mas começou assim, com o Diego, com o Robinho, com o Elano, que não era ninguém. O Renato, que está no Santos hoje, muito mal. Paulo Almeida, o Alex aparecendo no time. E o Abel tem toda a ciência, que ele tem uma molecada para trabalhar e esse elenco que ele vai trabalhar. E ele não reclama. Em 2017, ele não reclama disso. Então, vamos lá, torcedor do Fluminense, vamos empurrar essa molecada, porque é uma molecada boa, uma molecada de futuro, e tem um Abelão no comando do Fluminense, né? Tem um grande técnico assumindo o Flu. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar do líder do Brasileirão, espaço aberto agora para o Corinthians, que viu ali, sentadinho de camarote, o empate do Grêmio contra o Cruzeiro, e lógico que o time vibrou com o resultado. E o Fernando Caetano acompanhou o dia do Corinthians e traz os detalhes pra gente.
Com o empate do Grêmio contra o Cruzeiro, o Corinthians se manteve na liderança do Brasileirão. O zagueiro Pablo